boa tarde, amigos e amigas internautas da Rádio Tapejara, você que acompanha o nosso quadro Momento Esportivo diariamente de segunda a sexta-feira, com o patrocínio e a força daqui Marmitas aqui de Tapejara. E a gente recebe hoje, quarta-feira, nosso amigo Cássio Socella, professor aqui das escolinhas de Tapejara por muitos anos, um grande incentivador do futsal e que agora faz parte do nosso time, o Tapejara Futsal. E nesse ano de 2024 está com uma campanha muito forte na Liga Gaúcha Série B, né? Nós bem sabemos que a equipe está buscando a classificação para a Série A, mas o Cássio, além de fortalecer esse grande projeto do Tapejara, também faz parte e comanda as categorias de base do Tapejara, é o encarregado de ajudar no desenvolvimento desses jovens atletas da nossa cidade, da região também, e claro, trazer grandes títulos e conquistas para a nossa cidade. Cássio, seja muito bem-vindo, que prazer te receber aqui, uma alegria imensa para nós da Rádio Tapejara receber o amigo mais uma vez. Obrigado, José, parabéns pelo programa, obrigado à Rádio Tapejara por ser parceiro do Tapejara Futsal ao longo de sempre, né? E um prazer estar aqui falando um pouquinho das categorias de base, como funciona. Esse ano um pouco diferente, mais organizado, mais estruturado, com processo, com metodologia, fazendo com que, sim, os alunos, os jogadores, os atletas da base tenham um desenvolvimento muito maior ao qual a gente vinha tendo nos últimos anos. Exatamente. Cássio, eu lembro que foi feita uma seletiva no início do ano, se eu não estou enganado, foi em fevereiro ou março desse ano, foi feita uma seletiva das categorias de base do Tapejara. Inclusive foi a primeira matéria que eu escrevi de esportes aqui da rádio, foi falando justamente disso. Então eu tenho uma gratidão, um prazer imenso quando eu falo do Tapejara Futsal e das categorias de base, porque para mim tem uma simbologia muito importante também. Mas falando agora em si das categorias de base, Cássio, como é que está o projeto nesse ano, nessa temporada de 2024? Quantos atletas vocês estão trabalhando nesse ano? Como é que está a questão das competições? Enfim, as categorias de base do Tapejara em 2024. Esse ano, como eu falei, a gente estruturou um pouquinho melhor, dividindo o projeto social, que é feito no Lourenço, onde a gente atende mais de 200 crianças no projeto social. E na base que compete, são 4 categorias, a sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17, ao qual foi feita a seleção no início do ano, e a gente trabalha muito forte, mais voltada à competição. É claro que a gente não deixa a competição, ela tem aquele lado também de desenvolver o lado de comunidade, de amizade, de desenvolvimento das crianças como um todo, mas mais voltado à competição propriamente dita. Nós iniciamos o ano competindo no municipal com a categoria sub-15 e sub-13. Na categoria sub-15 nós ficamos campeões e vice, com o Tapejara Futsal. A gente dividiu em 2 times e a gente sagrou-se campeão e vice. Aí agora a gente está jogando a Copa Munor, né, com as 4 categorias, e existe grande possibilidade de que a 11, a 15 e a 17 jogue a Série Ouro da Copa Munor, e a Sub-13 vai jogar a Série Prata provavelmente. Tem alguns jogos, mas o que a gente está desenhando é esse cenário. Lembrando, cabe ressaltar que a categoria Sub-11 e Sub-13 não é o ano bom deles. Nós temos apenas 2 ou 3 atletas que vai ser o ano bom no ano que vem. Sub-15 já tem um acompanhamento mais perto do Tapejara Futsal nesses 3 anos, tem um desenvolvimento bom, está classificado para a Série Ouro, na Munor, na TG, está fazendo uma grande campanha, está invicto. Perdemos a primeira partida do ano no Municipal e estamos invicto até o momento. Na Sub-17 a gente está... Como futsal, nós ficamos um pouco aquém nos últimos anos em Tapejara. O Sub-17, no início do ano, ele sofreu um pouquinho mais. Porém, temos grandes atletas, o trabalho está sendo desenvolvido muito bem e a assimilação dele, dos jogadores, tem um resultado muito bom e uma evolução muito grande. Então, essas são as competições que a gente está jogando com a base, né? O Tapejara Futsal ele foge do que é o tradicional no sentido de metodologia de trabalho. Tá? Realmente trabalhos que desenvolvam o atleta
na sua parte cognitiva, com situações fragmentadas de jogo. É um trabalho que a gente segue, arrisca, não abre mão, porque nós vemos que isso, ao longo dos próximos anos, teremos sim grandes atletas em Tapejara e no cenário estadual, com certeza. Fugindo do que é o tradicional, do que a gente vê, e esse é o nosso objetivo realmente de formar atletas profissionais nessas categorias que competem. Claro. E como é que Cássio, feito um trabalho de transição da categoria de base para o profissional? Vocês já estão vislumbrando algum atleta que possa ser utilizado logo ali na frente como um jogador do elenco principal? Tu falaste agora também no cenário estadual, eventualmente, né? Vocês já conseguem ter alguma noção ou o trabalho ainda vem sendo desenvolvido para daqui a pouco poder se pensar nisso? Nesse formato, e que a gente acredita muito, nós já temos 2 atletas que inclusive já fardaram na equipe principal e que treinam junto ao Javali, ao time principal. Então a gente já tem frutos desse trabalho, porém esse ano é que a gente estruturou melhor, separando o projeto social, porque lá são mais de 200 crianças e a gente muitas vezes não consegue desenvolver aquilo que realmente é necessário para a evolução propriamente dita do jogo, do futsal. E aí por isso a divisão e os atletas que competem. Então nós temos sim já, nesses 3 anos da volta do Tapejara Futsal, nós temos 2 atletas que começaram na base e que estão junto ao profissional. Penso eu que o ano que vem sim, podemos ter mais, do Sub-17 já entrando para a equipe adulta. Tá? Então, mas é um projeto que a gente vê aí na frente nos próximos, como eu falei, 3, 4 anos, grandes jogadores aqui no cenário, e eu falo isso assim, a gente está no futsal aqui desde 2002 e estruturalmente dificilmente temos essa organização da nossa direção, o que nos dá o respaldo perante a comunidade, perante o poder público, as empresas, de fomentar esse projeto, e a gente está muito seguro no percurso que temos que fazer para que esses atletas tenham esse desenvolvimento. É um projeto muito sólido, com certeza, né, Cássio? E com essa experiência que tu tem, e na nova geração, a gurizada que está vindo agora, das categorias de base, aí, o que mais tu tem observado, assim, que é o diferencial deles para se tornar grandes atletas? Quais são as principais valências dessa nova geração que está vindo? Olha, a gente tem um pouquinho de dificuldade na concentração, porém posso dizer que nós temos aproximadamente 60 atletas entre as 4 categorias, e no ano de 24 não tivemos nenhum problema, nem com atleta e nem com pais de atletas. Isso se deve já a você determinar como que vai funcionar, dar as normas, explicar os processos, né? O que a gente vê um pouquinho de dificuldade é porque, como eu falei, o Tapejara Futsal sai do tradicional. Vou dar um exemplo. O que é um tradicional? Geralmente hoje nas categorias de base, o goleiro ele pega e joga a bola para frente para o pivô, que é grandão, fazer o gol de cabeça. Ou ele joga a bola no chão, o back dá um chute, o pivô desvia, faz o gol. E nós surgimos do tradicional. No Tapejara Futsal, esse trabalho cognitivo, situações de jogo, muitas vezes esse resultado não vai ser agora. E a gente vai sofrer um pouquinho, porque naturalmente muitas vezes você perde para essa equipe que faz isso. Mas aí na frente temos a certeza absoluta de que esses meninos que hoje nós temos, esses atletas que a gente tem, muitas vezes vão perder para quem faz dessa forma, daqui 4, 5 anos, tenho absoluta certeza que vai ser totalmente diferente com relação ao resultado e a evolução deles individualmente e coletivamente. Sem dúvida. E além disso, né, Cássio, a gente sabe que as categorias de base, elas formam grandes atletas, ajudam no desenvolvimento dentro do esporte, mas também formam pessoas de um caráter ímpar, né? A gurizada que está lá praticando o seu esporte, está lá
agindo em comunidade também, naquele coletivo, acaba desenvolvendo ainda mais o seu espírito de comunidade, se tornando um grande cidadão também. Essa é a força do esporte, né? Perfeito. Eu falei aqui muito sobre o método propriamente dito do jogo, do futsal. Aliado a isso, sim. Para você ter uma ideia, a gente não tolera qualquer falta de respeito. Tivemos no percurso, nas competições, algum desconforto, situações de jogo, e que a gente nem resolveu naquele momento, porque aquele não é o momento. Mas sim chamamos o atleta, olha, a conduta, a postura do Tapejara Futsal, do trabalho é assim. Você consegue se encaixar nela? E aí nós tivemos uma resposta muito positiva dos atletas que isso aconteceram, foi alguma que outra situação. Então a gente trabalha muito forte isso, aliado ao jogo. Aliás, não é só a base. O time nosso principal, ele trabalha com essas características de atleta também. A gente procura, além de grandes atletas, né, ter no elenco principal, mas que tenha caráter, que tenha personalidade e uma boa conduta aqui, porque eles estão no topo e eles transmitem isso para os atletas da base. E o Tapejara hoje tem uma estrutura diferenciada também, né, Cássio? Tu, como treinador, né, tem toda uma experiência, tem todo um conhecimento diferenciado e também tem um ginásio à disposição, tem uma estrutura física em si também muito boa e cada vez mais a equipe tapejarense se consolida como uma das mais bem propriamente estruturadas da região norte, né? E isso reflete também nas categorias de base, na boa formação de futuros grandes atletas, né? Perfeito, eu posso dizer que hoje nós estamos, a gente plantou a sementinha 2021, mas plantou de uma forma eficiente, a gente não jogou ela lá na terra. Então ela está crescendo, ela está em desenvolvimento, ela ainda não está no topo. Né? Nós temos a nossa estrutura organizacional, a gente está regando ela e tudo precisa ser melhorado. A gente está num nível muito bom, mas o ano que vem a gente já vai fazer um pouco melhor, tanto na base quanto no profissional, no principal, e é dessa forma que a gente consegue crescer. Né? Temos muito sim a evoluir em nossa estrutura, mas eu compartilho contigo isso que você fala. Nós sim já somos diferenciados pelo pouco tempo de trabalho que nós temos. Estamos numa trilha muito boa, num caminho muito certo e que não podemos desvirtuar dele, das convicções, porque isso que a gente fez, como eu falei anteriormente, a gente tem o respaldo das famílias, da sociedade, das empresas, do poder público, e isso sim é de grande valia, porque a gente consegue sim, ao longo de 20 anos, como a gente sempre teve presente, dificilmente é o ano tão bom, os anos tão bons para você chegar nas empresas, chegar para associar, porque as pessoas veem o trabalho sendo feito de forma muito séria. É claro que, logicamente, a gente muitas vezes não consegue agradar a todos, porém você tem que ter convicção, certeza e segurança naquilo que você faz, e isso nós temos muito forte no Tapejara Futsal. Sem dúvida. Cássio, muito obrigado pela tua presença aqui, sucesso sempre e que grandes atletas possam vir oriundos desses projetos que estão cada vez mais fortes aqui no Tapejara Futsal. Obrigado, José, obrigado pelo espaço e parabéns pelo trabalho que você faz na rádio. Muito obrigado, Cássio. E a Rádio Tapejara está sempre com os estúdios abertos para receber as categorias de base do Tapejara, para contar, falar de projetos, falar também de conquistas, enfim, de ideias novas, quando quiser divulgar as chamadas peneiras, né, que é feito, falar um pouco mais do projeto social, dos projetos de competição, enfim, sempre estaremos aqui para recebê-los. Obrigado, José. A gente sabe que a Rádio Tapejara é sempre nossa parceira e espero que a gente continue assim por um longo período de tempo. E vamos sim. E a você, amigo e amiga internauta, muito obrigado pela tua audiência de sempre. Até a edição de amanhã do Momento Esportivo. E Marmitas, que oferece deliciosa comida caseira com cardápio variado todos os dias. Que Marmitas, na Rua Tradição, número 130, na saída para Paiol Novo, aqui em Tapejara. Que Marmitas,
tem 2 tamanhos de marmitas, a econômica por R$ 15 e a super por R$ 22. Faça seu pedido pelo fone WhatsApp 98113 4902. Aqui Marmitas tem também teleentrega pelo fone WhatsApp 98113 4902.